Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando doutrina de Deus com base na revista Compromisso. E na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre o tema Deus é galardoador. Como de costume, antes de iniciarmos nossa aula, eu vou estar fazendo uma oração e depois nós começamos o nosso estudo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, pela oportunidade que temos, ó Pai, de Te conhecer, conhecer mais sobre quem o Senhor é, sobre os Seus atributos. Na aula de hoje, Deus, nesse momento estaremos estudando e aprendendo, entendendo um pouco mais sobre a questão de o Senhor ser um Deus galardoador, e eu lhe peço que o Senhor esteja nos ajudando a chegar ao entendimento correto, esteja conosco, trazendo-nos entendimento, Pai. No nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áureo da aula de hoje está localizado lá no versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse. E esse texto diz assim: O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Para começarmos, nós faremos a leitura de um trecho bíblico, conversaremos um pouco sobre eles e assim por diante. Para iniciarmos o nosso estudo, nós temos o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Nós faremos a leitura desse texto. E aí, se você quiser, você pode acompanhar aqui comigo e depois nós conversaremos um pouco sobre a ideia trazida aqui nesse texto. O texto diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre a lei. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Então, pessoal, a gente consegue conversar aqui sobre o galardoador
que faz toda a diferença. E eu acho que só antes da gente começar, a gente pode tentar entender um pouquinho do significado da palavra galardão, né? Galardão, ele tem um sentido de recompensa. Então, só para a gente ter essa noção em mente, de que a noção do significado dessa palavra em mente, né? Então vamos falar um pouco sobre o galardoador que faz toda a diferença. A carnalidade da igreja em Corinto é um claro indicativo da maturidade cristã daqueles irmãos. E a gente vê que Paulo ele lamenta por não poder aprofundar no ensino, ele não pode se aprofundar no ensino para aqueles irmãos, porque eles continuavam ainda como bebês em desenvolvimento ou crescimento espiritual. A santificação, a gente viu que ela é um processo que dura toda a vida cristã. Mas esses irmãos lá em Corinto, eles deliberadamente não avançaram na caminhada cristã. A velha natureza dominava eles, a ponto de eles terem sentimentos e também atitudes que elas eram peculiares, características de pessoas não crentes. A maturidade espiritual de uma igreja ela é percebida quando há unidade em meio a tamanha diversidade. A maturidade ela não cria partidos ou então as panelinhas, né? As pessoas são diferentes, mas profundamente amadas e respeitadas. Os crentes de uma igreja eles são maduros quando enxergam que o que os une é muito maior do que aquilo que os separa. Então o autor da revista traz até o exemplo aqui, né? Os crentes de uma igreja eles são maduros quando enxergam que o que os une é muito maior que aquilo que os separa. Então eles discordam numa reunião, eles podem divergir em suas ideias, podem ter até uma discussão calorosa, né? Mas ao terminar essa reunião, vão comer uma pizza juntos. E juntos adoram e servem na presença do mesmo Senhor que pelo seu sangue os fez irmãos. A igreja espiritual, ela tem a nítida compreensão de que não é A ou B que faz a diferença, mas Deus que dá o crescimento. E a analogia paulina da igreja como uma lavoura e construção nos ensina algumas coisas. Primeiro, ninguém pode fazer nada sozinho. Lá no versículo 6 do texto de 1 Coríntios 3, Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou. Então, assim como na igreja, a lavoura e a construção envolvem muitas pessoas e ninguém pode fazer nada sozinho. Além disso, nesse texto, nessa analogia paulina, a gente vê que ninguém pode ser a diferença por si mesmo. Lá no versículo 7, Paulo diz: Deus que dá o crescimento. Então, por mais habilidosos que nós sejamos, por mais habilidosas que sejam nossas mãos, apenas as mãos de Deus fazem toda a diferença. E aí tem um texto lá em Salmo 127, versículo 1, que nos mostra um pouco disso também. Continuando, a gente consegue entender também que ninguém pode sentir-se imprescindível. Lá no versículo 9, Paulo diz que somos todos cooperadores. Então ninguém é insubstituível. Deus, ele tem seus planos por meio de nós, ou apesar de nós. Então temos que entender isso. Deus tem seus planos por meio de nós, mas esses planos também são apesar de nós. Então não somos imprescindíveis. Nós não somos insubstituíveis. Além disso, ninguém pode criar do nada. No versículo 11, Paulo diz: Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a gente entende que apenas Deus cria do nada. O que se tem hoje é fruto de alguém ontem. Também nós entendemos que ninguém pode subestimar as particularidades. Lá no versículo 12, Paulo continua, né? Sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Então, o alicerce é único, que é Cristo.
mas o que se constrói leva-se em conta as particularidades diversas. E o juízo, né, o fogo, virá e revelará se é de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palhas. Além disso, ninguém pode pular etapas. Lá no versículo 13, Paulo diz: A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Então, a gente não pode ignorar que as etapas entre a semente e o fruto, o tijolo e a construção, eu vou falar de novo, a gente não pode ignorar que as etapas entre a semente e o fruto, o tijolo e a construção, existe o fator tempo. E lembremos que ninguém pode pular etapas. E também nós entendemos que ninguém pode ter resultados antes de investir. E Paulo diz lá no versículo 14 do texto de 1 Coríntios 3: Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Então, apenas por esforços nós obteremos resultados, mas implica suor, lágrimas e sangue. A Bíblia ela diz que Deus é galardoador e ele mesmo honrará seu povo naquele dia. Então, pessoal, agora nós passamos para um outro texto. Nós iremos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 ao 6. E esse texto diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, pessoal, aqui a gente entende um pouco sobre a fé como parâmetro para galardoar. A fé, ela não é um sentimento religioso ou uma força interior, como pensa o esoterismo. A fé é a capacidade de crer além das circunstâncias. Ela fundamenta a nossa relação com Deus. E é por ela que somos salvos, que cremos que tudo veio à existência pela simples ordem de Deus. Pela fé, a gente vê que homens e mulheres da Bíblia experimentaram milagres e momentos extraordinários com o Senhor. E por ser a base do nosso relacionamento com Ele, ela é mais do que sentimento religioso. A fé é evidenciada no dia a dia à medida que temos a oportunidade de andar nele. E a fé existe para agradar a Deus. Se a gente observar no texto que a gente leu lá de Hebreus capítulo 11, lá no versículo 6, a gente vê que ele mesmo, né, Deus recompensa os que o buscam. Então, aqueles que o buscam, a gente tem que entender que Deus recompensa aqueles que o buscam e não aqueles que buscam recompensas. Então aqui é legal a gente fazer essa diferença, né? Que Deus ele recompensa aqueles que o buscam e não aqueles que buscam recompensas. E aí a gente pode passar para um outro texto também, o de Apocalipse, capítulo 7, dos versículos 9 ao 17. O texto diz assim: a fé. Desculpa, eu estava lendo errado aqui. O texto diz: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante de todo. Desculpa, pessoal, eu vou começar a frase de novo, que eu não dei a entonação correta. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui, pessoal, a gente conversa então sobre a ideia de que Deus galardoará o seu povo. E a convicção de termos um Deus galardoador, ela é fundamental para que nós não percamos, para nós não perdermos o ânimo em meio às tribulações. A crença nele, que não apenas fará cessar as aflições, mas também nos recompensará com venturas, honras, ela nos enche de força e fé em meio às lutas. Pessoal, a gente pode observar que todo galardão que um dia experimentaremos é unicamente pela maravilhosa graça de Deus. Então, essa frase eu achei legal aqui, eu até coloquei ela em letras maiúsculas, né? Todo galardão que um dia experimentaremos é unicamente pela maravilhosa graça de Deus. João, nesse texto aqui de Apocalipse, ele descreve as maravilhas que os salvos usufruirão eternamente com o Senhor. E eles são pessoas de todas as partes do mundo, vestidos de branco, com palmas nas mãos, representando a celebração dos vencedores. E eles cantavam para sempre diante daquele que está assentado sobre o trono. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. O Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, conduzirá às fontes das águas da vida, e o próprio Deus soberano e absoluto enxugará dos olhos toda lágrima. E aí uma pergunta surge: quem são esses que estão sendo plenamente galardoados? E a resposta ela é significativamente e insofismável. E estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Igual a gente vê lá no versículo 14 desse texto de Apocalipse. A igreja ela sofria uma grande perseguição. Eles eram afligidos e mortos. As tribulações que sofriam por causa da fé em Cristo eram aterrorizantes. E saber que o sangue de Jesus não apenas deu alívio das tribulações, mas os premiou sobremaneira, é sem dúvida animador, né? E aí a gente tem um texto aqui de Romanos, versículo 18 do capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pessoal, agora a gente conversa sobre Apocalipse 21, dos versículos de 1 a 5. O texto diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui, pessoal, a gente conversa sobre o Deus galardoador em ação. A gente vê que a história da humanidade tem finalmente seu desfecho. A igreja triunfou, todos os seus inimigos foram destruídos. João lhe descreve como todas as coisas se tornaram novas, com a graça de Deus restaurando todas as coisas a partir das que já existiam. E não só a humanidade foi restaurada em Cristo, mas também a natureza. Tudo literalmente foi transformado, tudo se fez novo. E a gente tem aqui um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 52, 53 e 54, que diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Então, pessoal, a gente vê que tudo literalmente foi transformado, tudo se fez novo. E nós podemos ver algumas coisas segundo o texto que a gente leu lá de Apocalipse 21, dos versículos de 1 a 5. Então, no versículo 1, a gente vê a questão dos novos céus e nova terra. A ação de Deus ela alcançou a igreja, como também a natureza que está escravizada pelo pecado. E a gente tem um pouco disso descrito lá em Romanos 8, versículos 20 e 21. Então teremos um universo completamente restaurado. No versículo 2, lá de Apocalipse 21, nós vemos a questão da Nova Jerusalém. E a nova cidade que foi feita não pelos homens, mas por ele mesmo. A nova cidade, né? Essa cidade que não foi feita pelos homens, mas sim pelo próprio Deus, por ele mesmo. E a gente vê um pouco disso também em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Continuando, no versículo 2 também, lá de Apocalipse 21, nós vemos a nova relação com a noiva. A noiva, a igreja, né, que durante toda a sua história foi adornada pelo próprio noivo para entregá-la para si gloriosa, sem mácula, para desfrutar desse grande momento de núpcias com o seu noivo. No versículo 3 de Apocalipse 21, a gente entende a nova relação com os homens. Então Deus fará o seu tabernáculo com homens, agora mora em definitivo com eles, serão seu povo. Portanto, a glória de Deus morará com os homens. Nova experiência de vida, lá no versículo 4 de Apocalipse 21. Estes novos tempos a serem vividos, eles estabelecem um novo paradigma de relacionamento com Deus e de vida a ser vivido. Desaparecerão, as lágrimas, a dor, o pranto e a morte. E no versículo 5 de Apocalipse 21, a gente vê que novas serão todas as coisas. E aqui é curioso, porque Deus ele podia destruir tudo e fazer do zero todas as coisas. Mas ele decidiu regenerá-las. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E pessoal, para nós encerrarmos nossa aula, nós iremos fazer a leitura dos versículos 3 a 6 de Apocalipse 22 e depois dos versículos 12 a 14 de Apocalipse 22.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí, dos versículos 12 a 14. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, pessoal, aqui a gente conversa sobre o Deus soberano decidiu galardoar. Antes de nós fazermos a leitura desse parágrafo que está aqui no nosso slide, o autor da revista ele traz a seguinte questão, né? O Senhor está no seu trono, e essa imagem da soberania e do governo de Deus fala de uma nova ordem estabelecida. O universo tem uma nova sede de governo. Ela é entre os homens. Entre eles não haverá nada maldito, não haverá nada que impeça, manche ou dificulte a vida dos salvos. Na cidade celestial, todo cristão verá seu rosto. Vai cumprir-se a promessa de Mateus 5,8. Os puros de coração verão a Deus. E aí a vinda de Cristo é iminente. Trará com ele sua recompensa, pagará a cada pessoa segundo as suas obras. Nesse dia, chamará cada homem para recompensá-lo, segundo o trabalho que tiver feito. Apenas um Deus Todo-Poderoso pode deliberadamente ser tão generoso com os homens. A expressão o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, nos enche de garantias, por dar a ideia de totalidade. Então Jesus Cristo ele é tudo e tem tudo em si, que não necessita de outra fonte que o contemple. Todas as coisas convergem para ele. Além disso, nos dá a ideia de eternidade, sendo o primeiro e o último inclui todo o tempo. Todavia, isso não limita a sua história. Eterno não é apenas o que não tem fim, mas também o que não teve início. Além disso, nos dá a ideia de autoridade, porque apenas um ser total e eterno tem toda a autoridade para estabelecer uma nova ordem em todo o universo. Todo poder é um atributo exclusivo do Deus que nos ama. E essa expressão alfa, ômega, primeiro, último, princípio e o fim, também nos dá a ideia de um final feliz. Porque está claramente entendido porque somos mais que vencedores. A recompensa está plenamente estabelecida aos salvos e ninguém tem poder para mudar isso. E aí, pessoal, Deus, ele nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas também, nesse lugar maravilhoso, sermos inimaginavelmente recompensados pelo Deus galardoador. E aí, para finalizar, nós podemos fazer a leitura de 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Se você ficou com alguma dúvida, ou se quer fazer algum comentário, quer participar aqui conosco nessa aula, você pode colocar seu comentário aqui no vídeo, ou você pode nos escrever para o e-mail que está aqui no slide, pode nos mandar uma mensagem no nosso grupo do Facebook, no nosso WhatsApp. Para você fazer parte do grupo, tem o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que tenha
sido uma aula esclarecedora e qualquer coisa você pode entrar em contato e a gente pode estar conversando melhor, tá bom? Muito obrigado por você ter separado esse tempinho para estar aqui estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais sobre os atributos de Deus. Espero que você tenha uma ótima semana, tenha uma semana abençoada, tanto você quanto a sua família. E até a próxima aula, pessoal.